Bem-vindo! Para quem não me conhece, que eu acredito que todos me conhecem, eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Então, vamos lá, gente. Afinal, o que precisa começar? Lembrando, gente, que o que eu falo aqui é relacionado ao Método Pilates for Kids, tá? É ele, né, que realmente é a base de tudo aquilo que é falado para vocês, de tudo aquilo que é ensinado, é baseado nesse método que eu ensino, que eu criei, que eu desenvolvi, e que eu venho ensinando a mais e mais profissionais, assim como quem eu acredito que esteja aqui, que são profissionais de educação física e fisioterapeutas e também acadêmicos das mesmas áreas. Para vocês, vocês podem atuar com essa atividade nova, inovadora, enfim. Não vou falar tanto disso hoje, porque o objetivo é falar do que vocês realmente precisam para começar. Então, você já deve estar careca de saber que não precisa de aparelhos. Então, Vânia, se você está chegando hoje aqui, se você não tem ideia do que eu estou falando, eu estou realmente explicando que o método Pilates for Kids, que é um método especializado em ensinar Pilates para a criança, nós não utilizamos os aparelhos que são vistos pelos adultos. Então, não precisa ter aparelhos, tá bom? Você não precisa ter. O que você realmente vai precisar? Então, bora lá, né? Primeira coisa que a gente precisa, né? E ontem a gente até falou, é inclusive um lugar. Um lugar para começar. E ontem, inclusive, nós falamos da importância de você não precisar ter que alugar um lugar ou ter um gasto grande para começar a trabalhar com o Pilates Kids. Tá? Então, nós falamos ontem que você não precisa, né, ter um investimento grande no início para alocar uma sala, para ter uma despesa mensal de aluguel, água, luz, telefone, limpeza, enfim. Você não precisa disso, mas você precisa ter um local para começar. Você não pode simplesmente começar no meio da rua, né? Então você precisa ter um local. Esse local, ele pode ser seu, né? Então ele pode ser um local seu, que você, se caso você já tenha, eu já tenho um estúdio, Vânia, eu já tenho um lugar, eu já trabalho, eu já tenho um lugar, você precisa de um local. Ele pode ser o seu local que você já trabalha, sim, e pode ser também um local de parceria, tá? Então, a parceria, ela entra com o local, muitas vezes, e você entra com o conhecimento e com a prática, né? Com a mão na massa, tá? Então, você precisa ter um local, tá? Ele pode ser, inclusive, em escola, em condomínio, em clube, em academia, em estúdio, inclusive, e também eu gosto de botar aqui a garagem, né? Porque a garagem, às vezes, é o seu lugar que você também não tem gastos, né? Então, os lugares, eles podem ser seu, no caso, se você já está em algum desses locais, ou de parceria, né? Então, uma parceria com uma escola, uma parceria com o condomínio, uma parceria com o clube, com a academia, até mesmo com outro estúdio de outro lugar, de outra pessoa, também pode ser. Então, não necessariamente você precisa ter algo que seja seu. Mas caso você queira, você pode também, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter é um local. Depois disso, Vânia, depois que eu já decidi, ok, eu já sei onde eu vou ir, eu já sei como é que eu vou fazer, eu já tenho um lugar, ou eu já sei o que fazer, eu já sei aonde ir, falta só eu saber um pouco mais detalhes, né? Quais são os outros detalhes? O que realmente você vai precisar, né? Como eu disse, vocês não precisam dos aparelhos, mas vocês vão precisar de uma pequena estrutura, sim, uma estrutura física que precisa para realmente comportar as aulas. Então, nessa estrutura, tá, que você precisa, você normalmente vai precisar de algo para colocar no chão. Então, pode ser tatames. Também pode ser colchonetes. Também pode ser um tapete. Tapete.
algo que você possa botar a criança no chão, tá? Então, muitas vezes, para quem às vezes faz no condomínio ou domicílio, às vezes não tem tatame, às vezes não tem colchonete, mas tem um tapete. Dá para fazer assim? Dá. Ah, Vânia, mas se eu for em alguns lugares, às vezes esses materiais já tem. Por exemplo, na escola normalmente já tem, no clube normalmente já tem uma sala para algumas outras atividades, academia, estúdio. Normalmente, se você fizer uma parceria com algum lugar assim, eles já vão ter esse material. Você não precisa botar, tá? E aí o que acontece? E aí depois que você vai no lugar, você acha um lugar para começar, você define aonde vai, você olha o espaço físico, né? E aí você vai ter que ter nessa estrutura algo para colocar no chão, tá? Vânia, que tamanho que eu uso de local? Qual é o tamanho ideal? Depende de quantas crianças você vai trabalhar, tá? Então, assim, não aconselho você a pegar a começar com uma sala muito grande, tá? Onde tenha, de repente, a criança fique muito solta, sabe? Muito espaço para a criança, mas também não uma sala minúscula que a criança não consiga nem se movimentar. Então, vai depender, tá? De quantas crianças você vai atuar, com quantas crianças você vai trabalhar. Se você já tem um local e ele já tem um tamanho específico, você vai avaliar, então, ali dentro, né? Isso a gente também explica melhor, mas você vai avaliar ali dentro quantas crianças se comportam naquele lugar. E aí você fecha a quantidade de crianças por turma, de acordo com o tamanho, tá? Então, depois dos tatames, a gente utiliza, tá? No método Pilates for Kids, o que eu chamo de acessórios. Ah, tu não faz aula de Pilates sem nada. Não, a gente utiliza materiais, sim. Esses materiais são chamados de acessórios por nós, né? E esses acessórios, eles têm a função de contribuir para que a gente possa ensinar e fazer a aula ser ainda mais atrativa, mais prazerosa, mais lúdica. Não esqueçamos que nós estamos atuando com criança. Criança precisa ter algo concreto, tá? Precisa de algumas coisas, mas não precisa de algo que ainda não está pronta para ela, tá? Então, a grande diferença é que o aparelho, ele não é ajustado para a criança. Agora, os acessórios são. Os acessórios são adequados para elas, tá? Primeiramente, porque os acessórios, normalmente, tá? Eles são pensados para as próprias crianças, então a criança não se machuca, a criança não vai, sei lá, machucar um outro colega por engano, ela não vai se prender, ela não vai espremer os dedos nas molas, ela não vai esmagar o dedo no carrinho, enfim. Essas coisas podem acontecer nos aparelhos, mas com os acessórios não. E aí, eu tenho certeza que a sua dúvida é, tá, Vânia, e aí quais os acessórios que eu vou precisar comprar? Eu vou ter que comprar todos aqueles acessórios caros que a gente vê às vezes no Pilates? Não, né? O método, ele realmente vai ajustando muitas coisas de acordo com o desenvolvimento da criança. A gente sempre parte de algo mais simples e vai desenvolvendo, né, o trabalho baseado nesses materiais que eu posso estar passando para vocês como. Bora lá. O que a gente pode usar? Eu gosto muito de usar bolas, espaguetes, cordas, bambolês, elásticos, gosto de usar o Magic também, para quem é do Pilates. Para quem tem o rolo, também gosto de usar. Usamos também a meia-lua Kids, que é uma meia-lua que eu ensino a construir, inclusive. Então, são esses os acessórios que a gente utiliza dentro do método. Esses acessórios, eles precisam ser inseridos desde o início para você começar? Não. E nem deve ser inseridos todos de uma vez. Esses acessórios, você tem aqui material para trabalhar
muito tempo. Inclusive, dentro da metodologia, eu ensino vocês a realmente usar esses materiais de uma forma mais inteligente. Ah, ele está chamando a gente de burro? Não, eu estou dizendo que muitas vezes a gente não se dá conta. E às vezes a gente não explora o material quanto a gente poderia estar explorando, tá? Então é muito importante que você entenda que esses acessórios que eu estou trazendo aqui são acessórios comuns. Afinal de contas, esses materiais, tá? As crianças, muitas delas, já manipulam, já conhecem, já utilizaram, mas nunca utilizaram da forma como é inserido e da forma como é utilizado dentro da metodologia do método Pilates for Kids. Então, o que realmente vai fazer a mudança é que esses acessórios contribuem para que a gente possa estar inserindo, né, aquilo que a gente precisa inserir na criança. Os próprios movimentos, os próprios princípios, como que eu realmente ensino uma criança se eu não tenho nada para falar para ela. Mas no início, a gente sabe que no início você está lá começando, né? E ontem eu falei muito sobre isso, né? Do quando a gente está começando, que não tem tanta grana, tá mais difícil, às vezes não tem tantos alunos quanto gostaria no início. Depois a coisa vai andando, tá? E aí o que acontece? Você começa com 1, 2, 3 alunos. Esse 1, 2, 3 chama mais 1, 2, 3. Quando você vê, você tem uma turma maior. E dessa turma começa a surgir outras turmas. Mas você não precisa ter que começar a investir para ter toda essa estrutura. Você começa com alguns desses acessórios. Não necessariamente todos eles precisam estar na sua aula. Agora, alguns deles, que são os de menores custos, muitas vezes, alguns eu, inclusive, ensino como você pode fazer de uma forma que seja mais econômico, porque pensa comigo, muitas vezes você pode estar com, de repente, uma turma num condomínio, com 10 crianças, né, com 15 crianças, né, eu trabalho muitas vezes na escola com 25 crianças, né, e aí, qual é a indicação? Que você tenha um acessório por criança. E aí pode ser que se torne muito caro para você começar, de repente, com um acessório. Imagina que ele comprar uma bola suíça para cada criança. Se torna muito caro. Então, a gente realmente faz essa adaptação e a gente faz essa forma estrutural de trabalhar na aula para que você possa se estruturar. Que você não comece já algo, né, devendo um valor muito alto, né? Que você vá aos pouquinhos, dando um passinho de cada vez, tá? Só um pouquinho aí, gente. Uia! Babei aqui hoje. Babei porque esse copo aqui, ele vaza. Mas, enfim, gente. O que eu quero realmente que você não esqueça? Para que você possa começar, você vai precisar ter um lugar. Sim, você tem que pensar nisso. Sim, esse lugar pode ser um lugar seu, pode ser um lugar que você tem parceiro, pode ser alguns desses lugares. De preferência, comece num lugar, tá? Mas não tenha medo de buscar outros, porque muitas vezes a gente só quer ir num lugar, ou a gente já está definindo, não, eu vou em tal lugar, né? Já aponta assim, vou em tal lugar. Só que nem sempre aquele lugar é o mais fácil para você. Né? Eu vou falar para vocês sobre um exemplo que aconteceu. Uma aluna do método, ela fez a jornada, depois ela deu os próximos passos, que vocês vão saber qual que são depois, e aí ela entrou e ela começou a fazer, tá? Ela começou a trabalhar e começou realmente a aprender o que ela iria fazer. Quando ela entrou para começar a fazer esse trabalho, ela tinha em mente fazer em um local. Não, eu quero fazer em tal lugar, porque nesse lugar eu quero, porque esse lugar realmente é importante, blá. Só que passou-se um tempo, e aí, numa das aulas que ela assistiu, que estava dentro do curso, inclusive, ela se deu conta de que eu falo lá dentro da aula de que muitas vezes você está no melhor lugar, você já está num lugar que já pode inserir, que facilita muito a sua vida, e às vezes você está buscando ir para outro lugar. No caso dessa minha aluna, ela queria ir para uma escola, certo? Só que a escola estava durante o ano, né? Então, muitas coisas durante o ano é mais difícil de inserir. Quando que as escolas inserem as atividades novas? Normalmente no início do ano, né? Por isso da jornada ser no início, inclusive, para que você já
possa começar. E aí, o que aconteceu? Ela não precisava esperar até o ano seguinte para fazer alguma coisa. Foi quando ela se deu conta que ela já morava num condomínio, e no condomínio já tinha estrutura, já tinha toda essa estrutura aqui, ela já conhecia as pessoas, ela já tinha um bom relacionamento, os pais e as pessoas já conheciam ela. O que aconteceu para ela? Se tornou muito mais fácil de ela começar aonde ela já estava. Inclusive, ela podia fazer turmas um pouco mais tardes, porque ela já estava onde ela morava, inclusive. Então, tudo isso facilita a vida da pessoa quando ela se dá conta disso. Então, muitas vezes você pode ter algum desses locais mais já em mente, mas não esqueça de ter um segundo. Porque se às vezes não encaixar naquele momento, você começa no outro e depois encaixa aquele lugar que você estava querendo fazer, tá? Então é importante você entender isso. Depois que você sabe o lugar, depois que você entende onde você vai fazer, se você vai fazer com os seus recursos ou se você vai fazer uma parceria, você vai ter que ter uma estrutura para trabalhar. Você precisa ter um local que comporte as crianças, que tenha algo no chão, que a criança possa fazer os exercícios. E após isso, você começa a inserir, né, alguns acessórios, que são os acessórios que vão te dar ainda mais base para começar a fazer, tá? Essa base do método, ele realmente é baseado na ludicidade. A gente precisa se dar conta do quanto a gente precisa trabalhar o lúdico com a criança. Se a gente não se der conta do lúdico, a gente não conquista a criança. E para você também não esquecer, além do... Só vou citar aqui de novo, aqui, gente, só para a gente não perder. Além do local, tá? Do local, da estrutura, dos acessórios. O que mais que vocês vão precisar? Do método. Vocês precisam saber ensinar. Vocês precisam saber fazer uma aula. Vocês precisam saber fazer o que precisa ser feito. Então, basta você ter o local, gente. Basta você ter um local. Se você não tem os outros itens, não. Qualquer um desses itens aqui, ele é fundamental. Eles são fundamentais. Para o sucesso do P4K. Aí. Se você não tiver um desses aqui, vai se tornar muito mais difícil. Se você não tiver um local para fazer, não vai adiantar você saber, não vai adiantar você ter os acessórios, não vai adiantar você ter estrutura. Assim como se você tem um local e não tem uma estrutura naquele local, não adianta o resto. Assim como se você tem um local, tem uma estrutura, mas não tem os demais, também não vai resolver, porque muitas vezes esses dois itens você já tem. E mesmo assim não consegue ter uma rentabilidade dentro dessa metodologia. Assim como ter um local, ter a estrutura, ter os acessórios, mas não ter o método, não saber trabalhar, não saber o que fazer, também impossibilita de você sair do zero e gerar uma renda extra com o método. Então, esses 4 pontos, tá? Eles são fundamentais para que você possa sair do zero e gerar renda extra. E essa renda extra vai ser correspondente a quanto você conseguir trabalhar, inclusive. Pode ser R$1.000, pode ser R$2.000, pode ser R$500. Enfim, depende muito do que você vai trabalhar. Pode ser R$5.000. Tudo vai depender do quanto você vai estar realmente se dedicando para fazer esse trabalho e do quanto você realmente vai buscar fazer aquilo que precisa ser feito. Fazer o método de acordo como ele é ensinado.
Se você não fizer o método de acordo como ele é ensinado, de nada adianta você ter o local, de nada adianta você ter uma estrutura, de nada adianta você ter os acessórios. Se você não sabe trabalhar com o público que eu estou lhe dizendo, que é um público inovador, novo, que resolve problemas, que precisa e que vai fazer você sair do zero e gerar renda extra para você e para sua família. Então, daqui para frente, você realmente precisa ter essa clareza da importância de saber, agora eu preciso investir em conhecimento, agora eu preciso investir em como eu vou fazer, agora eu preciso investir na maneira como eu vou trabalhar. Gente, aqui para ter um local, muitas vezes você precisa ter uma parceria, né? Como eu botei aqui na folha anterior. Ó, o local, o lugar, ele pode ser seu, mas quem não tem local seu vai precisar fazer uma parceria. E essa parceria normalmente é de uma forma em que a gente faz um próprio projeto. Então você precisa aprender a fazer um projeto? Claro que precisa. Ou você acredita que simplesmente você vai lá e diz, quem sabe a gente bota pilates aí. As chances são que você não consiga entrar dessa forma. Agora, quando você vai lá com algo estruturado, que tem objetivo, que tem um porquê, que apresenta realmente a estrutura para a pessoa, as chances são muito maiores. Até porque, gente, se você não fizer isso de uma forma muito ajustada, muitas pessoas acham que o Pilates para criança é com aparelhos. E quando elas acham que é com aparelhos, a primeira coisa que passa na cabeça delas é que, imagina se o meu filho vai ficar fazendo aqueles exercícios devagar naqueles aparelhos. Ele é muito agitado. Ele não vai fazer, ele não vai gostar. Então, muitas vezes, o projeto já ajuda você a mostrar que não é o que a pessoa está pensando ou que ela acha que é. E aí, facilita o seu trabalho. Assim como a estrutura, muitas vezes você vai ter que ter uma noção do que realmente é o trabalho para que você possa olhar e dizer, não, mas dá para fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu não posso simplesmente comprar o lugar ou alugar o lugar se eu não sei como que eu vou trabalhar naquele local. Porque depois fica muito mais caro, às vezes, romper um contrato. Fica muito mais fácil chegar lá de volta e dizer assim, opa, eu me enganei aqui no que eu falei nessa parceria. Eu achei que eu ia ter menos alunos, mas eu vou ter mais. E aí? E aí você se queima. E aí você não tem tanta credibilidade com aquele lugar e com aquelas pessoas. Por quê? Porque você deu uma informação equivocada. Porque você achou que era e, na realidade, quando foi ver, não era como você realmente imaginava. Assim como quanto dinheiro você economiza. Gente, quanto dinheiro você economiza não precisando comprar aparelhos? Você tem noção de quanto você economiza? Quanto dinheiro você deixa de colocar? Porque agora você sabe que não precisa de aparelhos, mas que vai precisar de outras estruturas, de outros acessórios. E esses acessórios fazem toda a diferença na sua aula, na tua didática, na ludicidade, no encantamento, na conquista com a criança. E aí, depois que você sabe que você não precisa de tudo isso, a gente vem e fecha com o que você realmente vai precisar saber. Eu já te ajudei muito te mostrando muitas coisas que você não precisa ter, ou como você pode começar a fazer, ou como você já pode ter o retorno. Agora, o que eu não posso dizer para você que você não precisa é saber como tem que ser aplicado o método. Porque além de você poder estar fazendo um trabalho, começando algo, tá tudo certo, tá? Vamos supor, tá tudo certo. Chega na hora do vamos ver na aula mesmo, você não sabe o que fazer, e aí toda a estrutura que você fez, tudo que você planejou vai por água abaixo, porque a criança é que tem que gostar da sua aula. Porque se ela não gostar da sua aula, eu sinto te informar, ela vai embora e corre o risco, inclusive, de ela não voltar e de ela falar para outras pessoas e outros colegas de que, eu tentei fazer, mas eu não gostei, eu não achei legal, não era bem o que eu pensava, porque o profissional que está ali não estava preparado.
Assim como, gente, muitas vezes a gente pega algo imaginando que dentro daquele pacote ou daquela embalagem ou daquela até mesmo aqui da minha água, ó. Eu posso pegar aqui a minha água e achar, aqui é uma caneca, né? Eu posso imaginar, nossa, aqui tá um calorão, né? Ai, tomara que tenha uma água geladinha para mim tomar. Só que quando eu abro aqui e eu experimento a água, se ela não estiver extremamente geladinha, eu vou dizer, não, mas isso aqui eu não quero mais, isso aqui não resolve. É a mesma sensação que acontece com a criança. Quando ela cria uma expectativa e ela chega na sua aula e não é nem perto do que ela imagina. Ou ela cria uma expectativa, às vezes achando, imagina que isso aqui vai segurar a água gelada. Duvido. E aí, quando abre, vai tomar e a água está extremamente gelada. É a mesma situação de quando a criança imagina a sua aula, e às vezes ela pode imaginar uma aula bem chata, inclusive. E aí você surpreende ela. Ela diz, nossa, que legal, eu nunca imaginei que ia ser assim. Eu não imaginava que ia ser assim. E você tem que saber que você está trabalhando com o método Pilates for Kids e que o que você está ensinando é Pilates para criança, sim. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta e achei muito pertinente, porque era uma pessoa que seguia, né, e que pegou, inclusive, um vídeo e viu que aquela atividade era uma atividade que as crianças amam fazer. E aí ela me perguntou, e eu achei muito legal a pergunta, porque ela me perguntou, Vânia, olha só, eu não quero julgar, mas eu também queria entender o que essa atividade tem a ver com o Pilates. E aí a gente percebe que é uma pessoa que realmente não conhece o mundo da criança. Porque muitas vezes a gente faz com as crianças algumas coisas que não são do método, mas eu preciso ter a criança gostando. E a atividade, qualquer que seja, eu vou estar trabalhando a criança as habilidades motoras dela. Para mim trabalhar com criança, eu não tenho que imaginar que eu só tenho que dar exercício de Pilates. Eu tenho que dar exercício de série do método o tempo inteiro. Vocês acreditam que a criança vai gostar de uma aula assim? Nunca! Nem adulto aguenta, que dirá criança. Então, o que às vezes a pessoa acha que é, não é. E se tentar fazer daquele jeito, não vai funcionar. Não vai dar boa coisa, como diz o pessoal aqui. As meninas, deu ruim. A Valentina fala, né? Mãe, deu ruim. Né? O que quer dizer isso? Não deu certo, não era assim. E quando a gente entende que precisa ter uma metodologia, que essa metodologia, que a gente chama de método, é entender o que acontece com a criança, é saber o que fazer, é ter segurança daquilo que vai apresentar, é saber que vai fechar um lugar e quando começar a trabalhar lá vai estourar. Assim como uma aluna minha, Miss Lei, não sei se ela está aí, mas ela inseriu dentro de um local, de uma escola, e a primeira coisa, ela me mandou um áudio, inclusive, me contando que a própria coordenação da escola, e para mim não é surpresa, porque eu já sei disso, mas para ela foi surpresa e para a escola também, de que eles imaginavam que ia ter uma aceitação, e na realidade foi muito maior. E o outro depoimento foi de que todas as outras atividades que era oferecida para a escola, dentro da escola, como basquete, sei lá, balé, futebol, várias outras atividades, existia sempre uma reclamação, existia queixas. E que dentro da metodologia do Pilates for Kids não teve ninguém reclamando. Por que não teve ninguém reclamando? Porque o método está redondo, porque a coisa funciona, porque é desse jeito que faz com que a criança goste. E quando a criança gosta e dá o resultado, tá feito. Agora, não é só você pensar que de uma forma, de qualquer jeito, a criança vai gostar. É aí que você muitas vezes se engana. Você precisa ter essa certeza. Você precisa saber conhecer a criança. Você precisa conhecer o desenvolvimento dela. O que eu trabalho com 5 anos? O que eu trabalho com 10 anos? Dentro do Pilates. A mais. E além disso, tem tantas outras coisas extremamente necessárias que são importantes você saber. Assim como eu preciso avaliar uma criança, se ninguém avalia,
Não existe outras atividades que são avaliadas como a gente avalia. Mas a gente avalia. E você precisa saber como. Assim como você precisa saber quais são as atividades lúdicas que você tem que usar. Em que momento eu tenho que usar? Eu já começo fazendo? Não. Tem vários detalhes que são extremamente importantes e que realmente precisam ser feitos nesse passo a passo. Caso contrário, a casa cai. Caso contrário, é como se tivesse uma casa sem alicerce. Você sobe as paredes quando você acha que vai botar o telhado e que está tudo bem, dá uma tormenta, buf, cai tudo. Porque não tinha base, não tinha estrutura, não tinha conhecimento. E aí chega qualquer um lá, daqui a pouco, e diz assim, tá, e aonde que está o Pilates? Ou te questiona. E você tem que ter segurança para poder responder. Por que aquilo está sendo feito? Porque, às vezes, se a pessoa olha um pedaço, ela não entende. Agora, quando ela olha o completo, faz sentido. E é por isso que algumas coisas estão ali. Então, mais do que nunca, gente, o que eu quero que vocês realmente entendam é que você não precisa ter aparelhos, mas você precisa ter um passo a passo para começar. E esse passo a passo, quem está aqui já está dando os primeiros passos. E eu vou estar aqui, com a mão estendida para te ajudar, segurando nela para te fazer chegar onde você deseja. Mas basta você querer. Tá bom, gente? Beijo grande, tá bom? Tchau, tchau.